Agora são exatamente 10h32. Hoje é 2 de abril de 2025, quarta-feira, e eu acabo de assistir a quarta parte dessa novela que vem sendo publicada pelo Sérgio Tavares, jornalista português, que eu considero um baita jornalista, um cara extremamente confiável, um cara honesto, pelo menos em suas intenções, e realmente interessado em mostrar para o mundo o que está acontecendo no Brasil. Ele pegou isso como uma missão, inclusive. Acompanha tudo, já correu risco de ser preso, agora corre risco por causa dessa série de vídeos que ele está fazendo. No vídeo de hoje, ele conversou com o principal sujeito de tudo isso, que é o jornalista Oswaldo Eustáquio, um dos primeiros perseguidos políticos no Brasil, um cara que está exilado no, na Espanha, né, asilado na Espanha, tem o asilo político lá na Espanha, e que foi o cara que manteve contato com Eduardo Tagliaferro, esse assessor direto do Faraó, dentro do Tribunal Superior Eleitoral, e que é um arquivo vivo, e que lá no primeiro vídeo mostrado pelo Sérgio Tavares, que foi um áudio de 2 minutos, onde era uma conversa com o Tagliaferro e o Oswaldo Eustáquio, onde tinha o desespero desse assessor do Faraó, que queria fugir. Eles estavam falando de um plano de fuga, porque ele estava com medo de ser morto, a família dele também, e o Oswaldo Eustáquio, por ter já passado por ter, ter tido que fugir. Então, enfim, ele tinha todo um caminho, tinha uma experiência nisso, e nós vamos entender melhor por quê. Porque Eduardo Tagliaferro é um inimigo do Oswaldo Eustáquio, cumprindo ordens ilegais do faraó. Ele fez muito mal, inclusive para a filha do Oswaldo Eustáquio. Então, por que Oswaldo Eustáquio está ajudando Tagliaferro? Olha como o negócio se complica. Mas nessa live que eu já assisti, tudo isso fica explicado. Ela é muito explicativa, né? Também é importante ressaltar que Paulo Figueiredo, um expoente da direita, jornalista, radicado nos Estados Unidos, que nem pode voltar para o Brasil, que está com seu passaporte apreendido, também, enfim, é um cara importante, um cara que eu acompanho direto, mas que se pôs totalmente contra a que o Sérgio apresentasse essa série de entrevistas com o Oswaldo Eustáquio. Inclusive, depois que o Sérgio publica aquele áudio com 2 minutos, o Figueiredo entra em contato com o Sérgio. Sérgio, tu continuar botando isso aí, eu não sou mais, tu não fala mais comigo, não sou mais teu amigo. E o Sérgio é amigo dele. Só que o Sérgio opta em colocar, e eu acho que ele faz muito bem, porque tem informações muito importantes. A primeira justificativa que tem o Figueiredo para que o Sérgio não coloque isso adiante é que ele diz que Oswaldo Eustáquio não é uma pessoa confiável. Ele não diz por quê, a gente não sabe exatamente por quê, que ele é um picareta, que ele não é confiável, que ele é um mentiroso, que ele não sei isso, não sei aquilo, mas não dá uma justificativa. Agora, independente do Oswaldo Eustáquio ser o que for, e de repente ser essa pessoa mesmo, descrita pelo Paulo Figueiredo, não importa, porque é verídica a, 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 a troca de áudio entre eles, é realmente o Eduardo Tagliaferro, porque além da troca de áudio tem videozinho também mostrando que é ele, e as informações que ele passa são importantes demais. Ele diz que pode acabar com o material que ele tem, com tudo que ele tem, e ele tem tudo registrado, ele pode acabar com o faraó. Porra, isso é uma informação absurda. E hoje
Hoje, parece que ele foi indiciado em alguma coisa, né? Após essa entrevista. É complicada essa história, legal acompanhar tudo. O Tagliaferro, ele surpreende, dizendo que o Sérgio Tavares está mentindo, isso essa manifestação, essa reação do Tagliaferro, depois de ouvir, depois que foi liberado os 2 minutos, ele entra em contato com o Sérgio Tavares, tu está mentindo, tu está botando propaganda fake news, eu estou no Brasil, eu não fugi, papapá. O Sérgio tenta conversar com ele na boa, dar espaço, tentar entender, mas ele corta e cai fora, né? Ele fala de forma totalmente truncada, não explica nada e cai fora. E isso instiga ainda mais o Sérgio Tavares a continuar e inclusive, desmerecer, não levar em consideração o que o Paulo Figueiredo fala e dar sequência. Fez muito bem, muito bem. Hoje, o Tagliaferro, que estava à vontade, segundo o Oswaldo Eustáquio, trabalhando, caiu para cima, ao que tudo indica, segundo eles. Oswaldo Eustáquio teria feito um acordo para não fugir e dizer, olha, tenho tudo aqui, posso acabar com vocês, isso aqui está seguro, está na mão de várias pessoas, se acontecer alguma coisa comigo, aquilo de filme, né? Se acontecer alguma coisa comigo, isso vai ser espalhado, blá, blá, blá. Alguma coisa nesse sentido, isso é uma opção do que pode ter acontecido para essa mudança total desse Tagliaferro. E ele parece que está trabalhando para escritórios de advocacia que têm interesse dentro do STF. Ou seja, ele vai ser esse meio-campo entre escritórios de advocacia e o STF. Ou seja, ele foi promovido. É uma pessoa que tem influências dentro do STF. Ou seja, passa a ganhar milhões para fazer, né, essa interface. E ele estava tranquilamente agora em São Paulo trabalhando, e hoje, após a divulgação desse áudio, ele foi indiciado pelo Ministério Público, eu não sei exatamente o que aconteceu com ele, mas ele, enfim, alguma coisa dentro da justiça aconteceu. Isso tudo é explicado nessa quarta parte. Eu vou mostrar o iniciozinho, vamos começar, mas não vou mostrar tudo porque é muito grande, mas é só entrar no canal do Sérgio Tavares no YouTube, entra lá, é fundamental, isso aqui ainda vai dar muito pano para manga, vai feder muito, e agora ficou todo mundo assim, mas cara, qual é o problema do Paulo Figueiredo, que ele não queria que isso fosse divulgado, até porque, em dado momento, o Eduardo Agliaferro fala do Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo já tinha falado comigo, queria que eu desse entrevista, que não sei o que poderia ser levantado 1 milhão no Roda Viva, ou não sei onde, dá a entender que o Paulo Figueiredo está dizendo que o Eduardo Agliaferro, se desse a entrevista no lugar certo, poderia ganhar 1 milhão, não se sabe se é de dólares, de reais, mas isso é trazido nessa conversa. É o que foi colocado aí, eu só estou reportando isso. Todo mundo pode assistir, como eu disse, no canal do Sérgio Tavares, na íntegra. Vou mostrar só um iniciozinho. Eu vou pular essa Muito boa noite a introdução. todos, sejam bem-vindos ao canal Sérgio Vamos Tavares direto aqui, para tá, uma Oswaldo. live especial. Eduardo Tagliaferro acabou por não ir para a fuga para a Itália. E porquê que então Oswaldo Eustáquio depois me contactou e disse, olha Sérgio, podes tornar público estes áudios, isto são informações bombásticas. Sem mais demoras, vou já aqui então adicionar Oswaldo Eustáquio e mais uma vez dou as boas noites a todos os que se juntam aqui a esta live no YouTube. Começa a ouvir como se fosse de agora, porque tu pegou o final daquela frase, ficou complicado. Esquece, porque aquilo tem um contexto que vem vindo. Eu peguei de qualquer lugar porque eu queria só mostrar essa parte, porque tem muita introdução. Então não leva em consideração o que tu ouviu, que ficou complicado o que tu ouviu. Imagina que tu está ouvindo a partir de agora. YouTube no canal Sérgio Tavares. Oswaldo, muito boa noite, bem-vindo. Estás agora já em Espanha, já vejo aí a bandeirinha, bem-vindo. Obrigado aqui pela presença. Oswaldo, eu vou ter que começar já pela primeira pergunta, que é porquê que se estavas a ajudar, e nós daqui a bocadinho vamos ver pequeninos certos, 10, 20 segundos de algumas partes importantes, mas esta é a primeira pergunta que muita gente faz. Nestes áudios surges a ajudar
Eduardo Tagliaferro, dizes, olha, cara, eu quero que tu te salves, eu quero o teu bem, eu estou aqui para ti. Porquê que se o estavas a ajudar, porquê que quiseste tornar públicos estes áudios que manifestamente o vão prejudicar? Boa noite, Sérgio Tavares, boa noite a toda a sua audiência. Uma honra para mim estar aqui no teu canal. Você que tem se destacado como um grande jornalista, não só no Brasil e Portugal, mas no mundo. É uma honra para mim. Eu sou um jornalista investigativo por formação, Sérgio. Não sou um jornalista que a vida me ensinou a ser. Eu sou um jornalista por profissão. Eu passei por uma universidade, eu fui considerado um dos principais jornalistas investigativos do Brasil lá em 2010 já, quando fiz grandes reportagens para grandes jornais como a Gazeta do Povo, como a própria Rede Globo de televisão, que eu iniciei minha carreira lá em 2009. Então essa minha carreira de jornalismo investigativo e também uma carreira ligada à ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos, que hoje Passar um pouquinho para frente, porque agora fica esse papo furado aí. Então, o meu inimigo me liga. Ora, o assessor de Alexandre de Moraes ligando para o Oswaldo Eustáquio? Eu acho que essa é uma pergunta que vocês devem estar fazendo aí, né? E eu também fiz a mesma pergunta quando ele me ligou. Foi, mas, Eduardo, o que você quer comigo? Por que você está me ligando? Porque ele fez umas 10, 12, 15 ligações para mim. Essas são 2 que estão gravadas. Mas ele me ligava, me mandava mensagens, desesperado, porque dizia assim, Eustáquio, eu não queria cumprir essas ordens. Eu era obrigado a cumprir essas ordens. E quando ele começa a falar isso para mim, quando eu percebo que as informações são de relevante interesse público, eu não gravei uma conversa de boteco. Eu gravei informações em que Eduardo Tagliaferro, o chefe de setor de desinformação do TSE, o número 1 do sistema de combate, entre aspas, a fake news, estava dizendo para mim que houve um desequilíbrio nas eleições em 2022. Por que um desequilíbrio nas eleições em 2022? Porque quando eles começam a bloquear perfis de direita, eles estão desequilibrando o processo eleitoral. Então, quando a informação é de relevante interesse público, eu não tenho a possibilidade de fazer isso, Sérgio Tavares. Eu tenho o dever de fazer isso. Eu tenho o dever de fazer isso. De uma maneira clara, Eduardo Tagliaferro fala assim, eu tenho material suficiente para derrubar o Moraes. Ei, não era eu que fazia, nem os juízes auxiliares, era o próprio ministro que mandava fazer. Meus amigos, entre proteger o Bolsonaro e proteger bandidos, porque essa situação foi uma situação criminal, e ele está admitindo, eu prefiro ficar com o capitão Bolsonaro e defendê-lo. E faria de novo, Sérgio. E se o Eduardo Tagliaferro me ligar de novo, eu gravo de novo. Porque essa é a minha obrigação como jornalista. Então, eu não fui antiético. Por quê? Porque essa é a minha profissão. Eu fui profissão. O policial, se o policial militar, o que deveria fazer, e faria de novo, por quê? Porque o interesse público e salvar minha nação não tem preço, Sérgio. Deixa-me então temos aqui uma informação muito importante, que é, não foste tu que procuraste o Eduardo Tagliaferro, ele é que te procurou várias vezes. Só que eu vou-te aqui mostrar aqui 5 segundos de várias vezes que repetiste isto, só para percebermos então que... Ele vai errar. Eu falei que não é isso. Pronto, eu estava sendo genuíno. Ou seja, o que eu quero saber é, estavas a ser genuíno, querias mesmo ajudá-lo, ou estavas a fingir que o estavas a ajudar? Eu estava sendo genuíno, queria ajudá-lo, porque eu conheço o tamanho do meu inimigo. Eu sei, Sérgio Tavares, fui para a cadeia 3 vezes. Eu carrego marcas no meu corpo. Do complexo penal da Papuda, eu fui torturado na Papuda. E eu sabia que se esse cidadão caísse nas mãos do Alexandre de Moraes, ele poderia ter o risco com a própria vida. E ele estava com medo disso. E quando ele demonstrou essa situação e disse assim, por eu não cumprir mais as ordens do Moraes e eventualmente também porque ele cometeu um crime, e isso está nos autos da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, de ter agredido a sua esposa, de ter tentado tacar fogo na sua filha, isso tem reportagem da Rede Record que fala sobre isso,
E quando ele perde o seu emprego... Só para entender, na verdade, esse Tagliaferro, ele só parou de trabalhar dentro com o Faraó porque ele foi acusado de bater na mulher, tentar tocar fogo na filha. Foi um caso, e isso a polícia, né, foi para cima dele, ficou com o telefone dele, e isso fez com que ele fosse exonerado, dispensado do trabalho, senão ele estaria trabalhando até hoje. Esse Eduardo Tagliaferro não é do bem. Parece muita gente ficando com pena que ele estava ali querendo fugir, que ele dizendo eu não sou de esquerda, mas eu estava lá dentro, não conseguia sair. Não, ele estaria lá dentro direto se não tivesse acontecido essa intercorrência, esse problema policial dele de agressão à mulher e não sei o que mais. Isso que interrompeu a carreira dele lá dentro. Então, só explicando isso, que senão fica confuso de passar um pouco para frente. Era genuíno, era genuíno. Então, eu já encontrei só estes 5 segundos, agora vamos aqui só ver. Tudo que você precisar, eu tô aqui. Porque eu sei que você hoje é um cara-chave para isso acontecer. Ou seja, estavas mesmo ali a querer ajudá-lo genuinamente, não era armação. Gravaste porque era... Inclusive, eu ajudei. Vou pular isso também, não interessa. Tagliaferro supostamente teria tentado tacar fogo na própria filha e ter agredido a esposa. Ele foi preso por isso. E quando ele foi preso e ficou uma noite ou 2 na cadeia, a Secretaria de Segurança Pública pegou o celular dele, com todas as informações, com conversa com Moraes, com conversa com os juízes auxiliares, e por isso que está toda essa preocupação aí, e me causa estranheza até ter gente de direita defendendo ele, não defende a Débora, que foi presa, defende o Tagliaferro. Tudo bem, cada um defende quem quer. Mas quando ele é preso por esse crime, e eu quero deixar muito isso claro, ele me liga desesperado porque a filha dele, que tem a idade da Mariana, da minha filha, que você conheceu em São Paulo, numa manifestação, falou assim: papai, olha o que você fez aí com a Mariana, você bloqueou as contas dela, podia ser eu. Não falo com você enquanto você não resolver essa situação. Tem que pedir desculpa, Mariana. Eustáquio, fala para Mariana que eu não taquei fogo na minha filha. Sim, eu ouvi, vemos essas declarações. Fala para Mariana que eu não taquei fogo na minha filha. Foi um incidente, foi um mal-entendido. Eu não estou aqui para julgá-lo, tá? Não estou dizendo que foi ou que não foi, e também não me interessa, não é minha pauta. A Secretaria de Segurança Pública pode fazer isso. Eu estou dizendo que vocês querem saber o que aconteceu? Meus amigos, ô Sérgio, eu sou um cristão desde... Vamos pular isso aí. É que surgiram os pedidos de ajuda? Ele ligou por causa disso e para dizer, e também quando disse que queria pedir perdão pelo que estava acontecendo, ele falou assim: olha, eu também estou na mesma situação que você está agora, também eu sou um perseguido, porque eu deixei de cumprir as ordens do Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes queria desesperadamente, de uma maneira de bloquear as contas do Alan dos Santos, bloquear as contas do Oswaldo Eustáquio, as contas da sua filha, e perseguiu o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro. E chegou uma hora que eu, Eduardo Tagliaferro, me contando, já não conseguia mais fazer isso, porque eu não sou um cara de esquerda, eu estava perdido. Sim. Eu pedi várias vezes para sair, não me deixavam sair, eu estava quase como um refém, ele disse isso. Sim, nós vimos no áudio ontem. Mas Osvaldo, há aqui uma questão, é que o Eduardo Tagliaferro só deixou o TSE porque houve aquele episódio de violência doméstica onde a polícia lhe apreendeu o celular, vazaram os áudios e ele ficou ali em conflito com o TSE. Se não tivesse havido esse episódio, provavelmente ele hoje continuaria a servir. Isso eu já falei. Fábio Serapião e Glenn Greenwald. Fábio Serapião fez a matéria mais importante da vida dele, para ganhar um prêmio Pulitzer de jornalismo. Vocês concordam comigo? E ele foi demitido da Folha. São os caras que publicaram Vaza Toga, né? O Glenn Valdeverde, como é que ele chamava? Glenn Greenwald, e o jornalista brasileiro que fizeram aquelas publicações, que parou de uma hora para outra. Aquele jornalista, o Serapião, acabou sendo... Ninguém sabe disso, ninguém fala, é isso que ele está dizendo. Foi demitido do jornal. Dele, para ganhar um prêmio Pulitzer de jornalismo. Vocês concordam comigo? E ele foi demitido da Folha de São Paulo. Ninguém fala sobre isso. Fábio Serapião, que fez as primeiras reportagens e misteriosamente as reportagens pararam, foi demitido da Folha de São Paulo, não está mais trabalhando no jornal. Então, esses arquivos que estão no celular do Tagliaferro também estão em posse da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Também estão em posse. E o Tagliaferro falou assim: eu tenho um pendrive aqui, eu tenho informações que eu derrubo o ministro. Isso. Porque ele mesmo andava a fazer as coisas. Ou seja,
Eduardo Tagliaferro, ele não é um santinho. Mas naquele momento que ele estava precisando de ajuda, e eu reitero aqui, mesmo... Moraes tem um fetiche por ti e pelo Alan dos Santos. Consideras a possibilidade dele ter feito essa aproximação, ou aquele áudio ele está tão genuíno no sofrimento que afastas a possibilidade de ser uma armação contra ti mesmo? Como eu disse para você no início da live, eu conversei várias vezes com o Tagliaferro. Esse áudio que você soltou é uma das conversas, na verdade 2 das conversas, mas eu tive mais de 10 conversas com ele. Então, no começo, sim, eu desconfiei que podia ser a pedido do ministro, a pedido do delegado Fábio Schor, que usou de táticas parecidas assim com o Felipe Martins, para se aproximar de mim e para me prender. Eu sabia disso, eu sabia que eu estava sob risco, assim como você está sob risco agora também, tá? Não sei se você sabe disso, mas também está sob risco agora. Sim. Só que, Sérgio, entre eu correr risco e libertar minha nação e ter a possibilidade... Vamos lá. E eu não sou filho de pai assustado, tá? 7 em Madrid, bairro Esperando, ao teu lado 10 mil, eu tô dizendo, viu? Eu não tenho medo desse povo, hein? Zero do medo, Sérgio. Então, tem a possibilidade? Teve. Mas, assim... Pelas conversas que tiveram, tantas conversas, achas que aquilo já era mais genuíno e não era armação? Ficaste com essa sensação? Depois de tantas conversas que eu tive, eu percebi a fazer, porque obviamente não ia pô-lo a público para não pôr em xeque a sobrevivência de uma pessoa. Ele teve a oportunidade de fugir. Tu deste-lhe o plano todo, com nomes, com datas, com pessoas para irem pegar de carro, dali, ali. Ele apareceu depois em Itália, uns meses depois, e agora está no Brasil. Qual é a tua opinião? Porquê que tu achas, se ele estava assim tão desesperado, se ele tinha o primo com ordens do PCC para matá-lo, se ele tinha tanto medo, porquê que ele não aproveitou o plano, isto há vários meses atrás, e porquê que ele está agora a viver tranquilamente em São Paulo? Qual é a justificação que tu encontras? Veja, como eu acompanhei esse caso todo, e não só esses áudios que você divulgou como uma grande notícia, que o Senado já está falando sobre isso, e eu acompanhei a fuga dele. Inclusive, está no meu Twitter, Oswaldo Jor, creio, que é um Twitter que hoje está censurado também pelo Moraes, um vídeo dele com a polícia chegando numa casa, um Airbnb que ele tinha alugado em Santa Catarina, numa cidadezinha que já fazia parte da rota de fuga. Então, ele já tinha saído de São Paulo e já estava quase chegando no Paraguai. Então, ele fez a rota de fuga. Ele me ligou da Argentina, ele falou assim, Eustáquio, obrigado, já estou na Argentina. Então, ele efetuou, a rota de fuga que eu fiz para ajudá-lo foi efetuada com sucesso. Então, quando ele faz a rota de fuga com sucesso e me liga me agradecendo, ele fala assim, agora eu vou ver se eu vou para a Itália, eu vou para a Espanha, e aí eu começo a falar com ele sobre a possibilidade de conceder uma entrevista para um jornal espanhol para trazer essa verdade à tona. E a última conversa que eu tive com ele foi que ele já estava na Argentina e estava se preparando para vir para a Europa. E aí eu perco contato com ele não fala mais comigo, e eu não sei se ele fica na Argentina, se ele volta ao Brasil, ou se ele volta imediatamente ao Brasil, essa informação eu não tenho para dar. E eu sei que logo depois ele foi para a Itália, e aí quando ele vai para a Itália de novo, ele me contacta de novo, da Itália, num gap de um tempo posterior. Por que eu estou te dizendo isso? Porque hoje eu tenho uma convicção formada, e a convicção formada que eu tenho é a seguinte, realmente ele estava com medo de fugir, foi um áudio genuíno, e eu ajudei também genuinamente, porque eu creio que cair nas mãos e você está disposto, e aí eu começo a achar, isso eu não posso garantir para você, tá certo? Que ele eventualmente me gravou e mostrou, conversei com o Eustáquio. Por quê? Porque logo depois, semanas depois, eu estou fazendo uma cronologia para você, tá? Ele aparece em São Paulo e ele começa a atuar como perito em escritórios de advocacia que atendem tribunais superiores. Eu falei. Ou seja, volta à vida normal como se não tivesse fugido, como se nada tivesse acontecido? Não é que volta à vida normal. É mais do que isso. Ele volta a trabalhar para advogados que atendem processos na Corte Suprema do Brasil. Está entendendo? Ou seja, foi promovido. Ele caiu para cima
em situações que os advogados precisam dos ministros da Suprema Corte. Não sei se você está me entendendo. Sim. Não sei se eu estou sendo claro. Eu não quero fazer acusações. Eu quero mostrar fatos. Sou jornalista. Eu não vou acusar ninguém. Mas só uma pausa aí, Osvaldo, só uma pausa. Ele, quando esteve em Itália, ele estava de férias ou ele chegou a estar lá a viver fugido? Ele não estava de férias porque ele não tinha trabalho, ele tinha sido demitido. Ele não tinha muito recurso, eu ia pagar a passagem dele. Então, quando ele vai para a Itália, eu acho que ele vai para um gap para estar fora do Brasil, para de fora do Brasil ele fala assim, olha, eu tenho algumas coisas aí que eu posso derrubar todo mundo. Ou vocês me colocam de novo numa posição igual ou maior que eu tinha, ou vocês podem ter problema. E na minha concepção, isso eu não estou acusando, eu só estou fazendo uma conjectura, e eu posso fazer também, porque eu sou um analista político e você também, na minha conjectura, e eu não vou falar que ele usou isso com o ministro Alexandre de Moraes, seria leviano da minha parte, mas seguramente ele usou isso com alguém para dizer, se vocês não me ajudarem, o Eustáquio já sabe de tudo, e o Eustáquio vai derrubar a casa de todo mundo. E ele derruba. Ou seja, o Osvaldo, porque eu estava a achar isso um plano suicida, porque se ele faz chantagem com quem o pode matar, ele tinha que ter uma segurança. E a segurança dele é, dão-me uma promoção, eu vou para aí e olha, se me fizerem alguma coisa, o Osvaldo solta as coisas. Tu eras a garantia de segurança dele, então, com os dados que tinhas. Mas ele já te tinha dado informações que dessem essa garantia? Veja, o Eduardo Tagliaferro, quando ele chega na Europa, e como eu tenho asilo político aqui na Espanha, a solicitação de asilo, e a Espanha, a Justiça da Espanha tem corroborado isso e tem dito que o que é crime considerado aqui, ou ele volta num plano suicida para morrer, que não parece, gravando vídeo no carro, tranquilo, na rede social, com a rede aberta, ou ele fez um acordo. Por quê? Com o medo que ele estava. Para ele ser apanhado e para ser ouvido e tudo mais. Ou seja, a Polícia Federal já está no encalço dele. Ou isto é uma cortina de fumo? Veja. Estou pulando. Porquê que não os divulgaste tu e porquê que quiseste que fosse eu, Sérgio Tavares, a fazer a Osvaldo, que é uma questão que muita gente faz, que é, se tu tinhas estes áudios e tu és jornalista, tu tinhas possibilidade de os divulgar. Muitas pessoas acusam-te, incluindo o Paulo Figueiredo, de me teres usado a mim para ser eu a divulgar... Vou responder rápido isso aqui para não ficar muito tempo. Por que ele não divulgou e ele usou o Sérgio Tavares? Foi simples, ele disse. Porque eu te combinei contigo, tudo que eu vou dizer aqui, o Sérgio Tavares confirmou, tá? A primeira vez que a gente se encontrou, eu te propus para a gente fazer uma live e juntos divulgarmos isso, porque aí teria muito mais alcance, eu sozinho não teria alcance. É isso que ele fala. O Sérgio Tavares diz, é verdade, é verdade. Foi por isso, então. A justificativa dele de ter feito através do Sérgio Tavares é perfeitamente respondida. E, inclusive, nesse período que ele esteve aqui em Madrid, a gente conversou, dei entrevista para ele me passou o contato telefônico dele. Eu já tinha o contato telefônico dele, mas, enfim, me deu uma abertura maior para a gente conversar. E eu ligo para ele quando eu estava a caminho de uma cidade próxima aqui, digo, Sérgio, eu tenho um áudio aqui importante. Ele é o Sérgio Tavares. E seria importante a gente fazer isso de fora do Brasil. Não, é o que eu falei, é o que eu contei. Com o Marcelo Suave, Paulo Figueiredo faz uma live a dizer que Osvaldo Eustáquio estava a usar Sérgio Tavares, e foi aí que eu te disse, olha Osvaldo, eu vou-me desmarcar agora de ti porque quero ser eu a dar a cara porque já me estão aqui a ligar, mas porquê que tu achas que o Paulo Figueiredo ficou tão incomodado por nós darmos estas informações tão importantes para o público e informações que são tão importantes para o meu documentário também, para que o mundo saiba o que é que o número 2 do Alexandre de Moraes fazia? Qual é a tua opinião sobre porque é que o Paulo Figueiredo não queria então, na tua opinião, que libertássemos os áudios agora? Me causou estranheza toda essa situação. Eu não assisti os vídeos do Paulo, eu recebi algumas informações só de amigos e alguns recortes específicos. Eu não vi toda a live dele, mas eu recebi alguns recortes que, inclusive, ele fala assim, o Osvaldo Eustáquio, debochando do meu sobrenome. O Osvaldo, ele não é sério. Veja, ele não é jornalista, ele não falou que ele não é jornalista, ele atrapalha a direita, ele foi um dos incitadores do 8 de janeiro, e por isso ele não merece crédito. Ora, todo mundo da direita
das velhinhas que estavam no quartel, quem Ele responde aqui que ele nem estava no dia 8, ele estava no Paraguai, e que ele jamais incitou, ele foi contra as pessoas irem no dia 8, ele foi a favor que as pessoas tivessem ido numa manifestação da família, e ele prova, ele diz, quem tiver prova que eu mandei ir, pode mandar o vídeo, então ele explica isso que não vai por aí. Então ficou, não se sabe, não se entendeu exatamente por que que o Figueiredo, né, não queria que ele falasse, mas tem mais um trechinho que é importante sobre isso, que eu quero achar agora, vamos ver. estão para a manifestação de 30 de novembro. Não era do 8 de janeiro, então os vídeos Que ele chamou, quem tu estás a convocar as pessoas não era do 8 de janeiro. Não, Eu estava no Paraguai, é o que eu falei agora. Ok. junto com o Bismarck, com o Paulo Souza, então assim... Essa informação é importante. Essa informação, além de ser importante, é uma informação que... Eu tenho aqui a mensagem que, Paulo. pronto, que diz Paulo, está toda a gente a achar que somos inimigos, acho que era uma boa ideia fazermos uma live e trocarmos argumentos numa boa. Portanto, eu mandei mensagem, ainda não tive resposta, mas eu gostaria de, tal como estou a fazer esta live com o Oswaldo Eustáquio, eu gostaria de fazer uma live com o Paulo Figueiredo para trocarmos argumentos e entendermos porque é que o Paulo ficou tão incomodado de eu divulgar estes áudios que eram importantes. Mas, Oswaldo, não foi só o Paulo que criticou. Eu posso dizer que no X, no Instagram, no Facebook, foram centenas de comentários de pessoas a dizer que tu não és de confiança, que és um picareta. Porquê que as pessoas têm esta imagem de ti? Porquê que te chamam picareta? Porquê que dizem que eu não me devia ter envolvido contigo? O que é que levou a rotularem-te desta forma? Ele responde, não tem nada aqui de tão interessante que ele diz. Ele também não sabe que as pessoas digam o porquê. Ele fala de novo da manifestação, que ele teria... Estou botando para frente. Que tem uma coisa importante. Começamos aqui, só rapidamente, aqui são 9 segundos. Eu sei. Mas não. Eu corro risco de vários lados. Eu corro risco da Polícia Civil, eu corro risco da Polícia Federal, corro risco dele. Eu corri risco da Polícia Federal, da Polícia Civil, tudo mais. Isso aí não tem nada de interessante. Deixa eu ver. Tem, mas não para agora. Tem uma coisa que é mais interessante. Você toparia dar uma entrevista para o jornal espanhol? Aqui. Sim. Tá. Que vai voltar assim, sobre o Paulo Figueiredo. Me avisa, porque eu tô curioso, eu gosto do Paulo Figueiredo. Vou começar a Figueiredo. escrever umas reportagens para o OK Diário. E aí, se você... Eu tenho todo o material comigo. Tudo. Notebook com os e-mails, os ofícios, eu tenho todos os relatórios, eu tenho tudo, tenho WhatsApp, eu tenho tudo. Oswaldo, ele disse que tem tudo e disse que estava disposto a dar uma entrevista para um jornal espanhol. Isto há vários meses atrás. A pergunta que eu te faço é porquê que essa entrevista no jornal espanhol nunca aconteceu? Nunca aconteceu porque, no final das contas, depois que ele me contatou, depois que eu ajudei ele a sair, provavelmente ele conversou com as pessoas da Suprema Corte ou com amigos ligados aos juízes e ele se entregou para os caras de novo. Ele não fez, ele falou, não vou mais à entrevista. Não vou mais à entrevista. Ele cortou a comunicação porque... Tu insististe, insististe, vamos dar entrevista, insististe, procuraste? Claro, eu insisti porque o que ele fala aí, Sérgio, veja, eu não sei se vocês que estão assistindo estão entendendo a gravidade do que ele fala. Vocês podem até não gostar de mim e não me importa isso, mas ele está dizendo que ele tem relatórios, que tem dados. Isso é fundamental. Esse áudio, ele fala sobre relatórios, sobre áudios que podem derrubar um ministro e tudo. Mas numa ligação anterior, eu peço para ele detalhar melhor do que ele fala. Ele fala assim, olha, ele fala assim, Oswaldo, eu não vou falar sobre fraude eleitoral, porque eu não sou técnico, eu sou um perito, mas eu não quero entrar nesse caso. Então, sobre fraude eleitoral eu não vou falar. Mas sobre um desequilíbrio eleitoral, isso o Alexandre pediu para a gente causar. Porque se tirar do ar o Oswaldo Eustáquio, o Alan dos Santos, a Bárbara, se tirar do ar esses grandes influenciadores da direita e deixar o Felipe Neto solto, faz assim na balança. E isso que aconteceu, que o próprio Tagliaferro me diz, eu, de alguma forma, contribuí, para ter um desequilíbrio na balança eleitoral do Brasil. E o que o Tagliaferro me disse foi o que exatamente o Elon Musk disse no Twitter. Ele falou assim, o Alexandre de Moraes pôs o dedo na balança no processo eleitoral do Brasil. Quando eles tiram 200... Dos 24 minutos. Eu posso acabar com esse cara. Eu posso acabar com esse cara.
Estes são os 4 segundos mais importantes para mim dos 24 minutos. Eu posso acabar com esse cara. Como é que tu achas que Alexandre de Moraes hoje, ou ontem, quando ele viu este áudio e ouviu alguém dizer que pode acabar com ele, o que é que achas que está a passar pela cabeça de Alexandre de Moraes? Porque sabemos que ele tem, os relatórios têm tudo, mas e agora vamos pôr-nos do outro lado. O que é que podemos esperar do outro lado? Eu posso acabar com esse cara. O Alexandre de Moraes sabe que, de verdade, o Eduardo Tagliaferro tem informações que poderiam derrubá-lo. Mas o Tagliaferro já fez um acordo com o Moraes. Ele não quer mais derrubar. Então, avisa o Paulo Figueiredo. Paulo, ele não vai te dar entrevista, porque ele já fez acordo. E desculpa, se você quiser cair nesse conto da Chapeuzinho Vermelha, você pode cair. E eu estou aqui, me ajuda a te ajudar, Paulo. Ele não vai acontecer isso. O advogado dele pode falar contigo, mas ele não vai falar as coisas que ele sabe para você neste momento. E talvez, depois que isso aconteceu, depois que o Sérgio Tavares corajosamente expôs tudo isso, pode ser que em algum momento agora ele possa falar. Por quê? Porque a verdade pela PF, que o senador Girão agora para o impeachment, dando também para todos. Do argumento do outro lado. O argumento do outro lado é que havia a possibilidade de mais tarde, fora do país, o Eduardo Tagliaferro, noutras condições de segurança, dar novamente, então, abrir a boca e dizer tudo. Tarde por quê, Sérgio Tavares? Só que a questão é, já passou tanto tempo, ele teve... Teoricamente, o Paulo Figueiredo estava querendo dizer isso, e esse outro pessoal que não queria que ele vazasse, não vaza agora, porque depois ele pode falar com mais calma, blá, blá, blá. É isso que eles estão falando agora. A oportunidade de sair, voltou e não o fez, porque é que o iria fazer agora? Mais tarde por quê? Se ele está trabalhando no escritório da advocacia que atende clientes na Suprema Corte para morar e julgar? Exatamente, essa é a minha dúvida. Mas para morrer outro Clesão? Desculpa, Figueiredo, você pode esperar. Eu não quero que outro Clesão morra. Desculpa. Perdão. Vamos ver aqui 13 segundos também importantes. Olha. Figueiredo falou até em fazer uma roda viva e que faturaria 1 milhão. Fazer uma roda viva e faturar 1 milhão. Isto intrigou-me. Ele diz que o Paulo e o Alain procuraram-no e que até lhe ofereceram a possibilidade de ele ganhar 1 milhão. Tu conversaste com ele? Vocês abordaram isto em detalhe? Que história era esta dele poder ganhar 1 milhão com o Paulo Figueiredo? Veja, na verdade, o contexto desse áudio aí é um contexto que eu não quero comentar, porque o Paulo Figueiredo me atacou tanto ontem, e se eu falar sobre isso eu posso causar um racha na direita e não é o meu objetivo. Eu acho que o áudio fala por si só. É isso aí. Vou mostrar até aqui, tem muito mais, acho que é muito interessante todo mundo assistir. Esse caso vai se complicando cada vez mais. Não sei se pode acabar até dando um racha na direita mesmo, mas que o Paulo Figueiredo tem que explicar alguma coisa, por que ele não queria divulgação, porque não interessa se o Oswaldo Eustáquio é ou não, tem credibilidade ou não. Eu não sei o que o Oswaldo Eustáquio fez de ruim. Eu, nas várias vezes que ouvi o Oswaldo Eustáquio, né, depois que ele foi um perseguido, que aí eu conheci mais ele, todas as vezes parecia que ele queria se aproveitar demais desse fato dele ser um perseguido. Chegou até a pedir que a pessoa pedir dinheiro, que as pessoas mandassem dinheiro, mandassem pix, mas eu acredito que esse cara estava desesperado mesmo. Ele tinha família, ele apanhou, ele foi preso, né, ele não estava com amparo, né, que tem, por exemplo, um Paulo Figueiredo, que está nos Estados Unidos, ou que tem o Rodrigo Constantino, que são caras com carreiras sólidas, que, enfim, tinham o seu patrimônio além, e estavam fora do Brasil. Ele não, então, mas eu não sei de nada que eu saiba diretamente de desabono direto a essa pessoa, a não ser um chato cada vez que eu via ele, nisso que eu disse. Então, acho que o Paulo Figueiredo tem que explicar essa live com o Paulo Figueiredo, e provavelmente o Paulo Figueiredo, depois de hoje, dele dizer isso, ele vai se manifestar amanhã com mais, né, vagar e explicar essa história. Mas tudo está muito intrigante e é isso aí. O canal do Sérgio Tavares tem na íntegra tudo isso.